Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, Jana, que chama Podcast, isso aqui. O que a gente vai fazer? Podcast, né? Podcast. Essa semana mais do que especial, né? A gente está aí durante a semana que antecede o Dia das Mães. Então, nós preparamos aqui, né? Essas meninas maravilhosas, o pessoal da comunicação da nossa igreja resolveu preparar esse bate-papo para a gente poder falar um pouquinho a respeito dessa experiência, né? Dessa oportunidade, missão, como é que chama, de ser mãe, né? Então estou eu aqui novamente, Real Porto, já deve ter me visto por aí, né? Nesse canal, em algum lugar. E hoje estou recebendo aqui duas pessoas mais do que especiais aqui da nossa igreja, gente da mais alta qualidade para conversar com a gente, né? Nossa querida amiga Jânua. Boa noite. Tudo bem, Jana? Hoje, boa noite. Depende, se a pessoa estiver vendo à noite, vai ser. Boa tarde, né? Vale também. Vale também. Então você assista à noite, Pode para deixar. valer o boa noite de Jana. Tudo bem, Jana? Tudo bem, como é que você, tá? Real? Tranquilo? Eu tô de boa. Bom tá aqui, né? Uma honra a gente estar aqui para compartilhar um pouquinho, né? Da nossa Show de vida, bola. a vida como ela é, né? Um pouquinho de ser mãe, né? E quantas vezes ao dia você é chamado de Joana? Umas 30 aí, pelo menos, né? Brincadeira. Brincadeira, Mas né? acontece, né? Acontece. Às vezes vai falar, Confundem, né? Dro? Joana, mas é Jânua. Mas podem me falar da melhor maneira. Janua. Janua. E Como nossa quiserem. queridíssima Jaque. Olá, pessoal. Tudo bem, Jaque? Oi, tamo aí. Jaque de Amauri. Jaque de Amauri, a Mauri de Jaque. Jana de Isso. Luciano. E Luciano de Jânio. Ó, sabe o que eu lembrei? Ano passado eu fiz uma live dessas aí com a Mauri e com o Luciano. Foi mesmo. É, Nem foi combinado, né? É, É verdade, bate-papo, né? É, verdade. foi, Quem não assistiu bacana. pode assistir, né? Tá lá, gravado. tá aí Tá no gravado. canal da igreja, né? No canal do YouTube da igreja. O pessoal deve colocar embaixo aí eu arrumando trabalho pro menino da edição, né? O tagzinho, o linkzinho, né? Pra gente poder. Que foi muito show de bola. E Eles foi deram. Dia dos Pais, né? Foi Dia dos Foi Pais? Dia dos Pais. É Foi, mesmo? Foi, Legal, foi Dia dos né? Pais. Que show de bola. Eles deram, Foi, deram um show lá. Pois Foi é. muito bom. Assista lá. Isso Tá também, bem? né? Jaque tá aí na correria também, Jaque? Só na correria, mas bênção demais, né? Tá aqui. Eu sei, mas não sei se todo mundo sabe, Jaque trabalha com Sim, estética. É isso. Não é isso, Jaque? eu trabalho. Eu sou manicure e trabalho o dia todo com mulheres. Mulheres, mães, né? E Filhas, filhas, isso. mães duas vezes. Então, assim, me sinto mais à vontade lá no salão. Do que Mas aqui a gente. Eu tá- sou meio tá super à besta, vontade. durante o negócio eu devo ir fazendo alguma bobeira pra ver se isso deixa é mais à isso é bom, vontade. Isso é ótimo. E Jânua? Jana trabalha com Eu sou formada muita gente também, né, verdade, Jana? com pessoas, né? Meu Com trabalho gente. mesmo é relacionamento, né? Com pessoas, com comunidades, né? E aí vai mãe, Vai vai mãe, vai filho, vai tio, vai vó. cachorro, papagaio. cachorro, muita gente. Bacana demais. Então é isso aí, gente. Hoje a gente vai aqui tentar falar um pouquinho sobre essa experiência, né? Sobre essa missão de ser mãe. Eu acho que já é uma coisa legal de vocês, né, comentarem, a gente conversar a respeito de como que foi isso para vocês, né? Eu sei que a história deve ser longa, mas do dia que souberam que estavam grávidas e tal, o que muda do dia anterior pro dia que você passa a saber que serei mãe a qualquer momento? Verdade. Quer começar já? É muito interessante que a maternidade, ela não veio assim antes dela acontecer. No meu caso, não. Não foi assim uma gravidez planejada, mas eu acredito que estava tudo no coração de Deus. Aham. E foi muito interessante que quando eu descobri que eu estava grávida de Lucas, que é o meu mais velho, né? Hoje ele tem 13 anos. Só tá com quantos filhos, Jaque? Eu tenho 2, né? Eu tenho o Lucas com 13 anos e tenho o Davi com 10 anos. Então você tá com alguma experiência aí. Uma experiência aí, né? Adolescente, né? Pré-adolescente. Então, o Lucas, quando eu descobri que eu estava grávida, eu lembro que eu fiquei assim, meio assustada. Mas eu contei com um apoio muito grande, né, de Amauri, ele me animou muito e ele
Tô aqui, estamos aqui, a Mauri, né, ele não era marinheiro de primeira viagem, que ele já tinha, né, 2 filhos, e foi muito confortante, né, ter esse apoio, na hora que já tinha uma experiência, né? Sim, mas assim, logo meu coração se encheu de alegria, porque eu falo que foi assim, eu digo que um milagre, né, a gravidez dele, porque eu engravidei, eu não tinha uma trompa, então assim, era 50% menos de chance, eu vinha aí de ovários policísticos e assim, uma série de problemas. Você já sabia que você teria dificuldade? No momento que tinha um diagnóstico tentar, assim que não poderia? Não, várias não tinha complicações que você sabia que seria difícil. Eu sabia que seria difícil porque eu já tinha retirado uma trompa. Do lado direito eu já não tinha, só tinha do lado esquerdo. E aconteceu essa bênção e foi uma gravidez muito tranquila. Então, assim, eu falo que é de Deus mesmo, e quando Deus ele põe a mão, né, a gente pode ficar tranquilo. E da mesma forma, aí foi com Davi foi 3 anos depois, e também não foi planejado, mas foi uma alegria muito grande, que eu sabia que Lucas ia ter um companheiro, e isso é muito bom, né? E hoje eu vejo assim a ação de Deus na vida deles, de serem amigos, né? E aí é isso, essa é a minha experiência de quando eu descobri a gravidez, que foi uma bênção. Os filhos do coração de Deus, né? Que nasceram, né? Isso aí. Então, eu tenho 2, né? O Murilo, que está com 7 anos, e a Vitória, de 4. Eu confesso que foi muito desafiador para mim, né? Porque, na verdade, a minha primeira gravidez eu perdi, né? Certo. Então, foi muito desafiador, mas depois dá para me contar um pouco do testemunho, né? De como que foi. E quando eu engravidei do Murilo, eu fiquei muito amedrontada. Por causa da primeira experiência. Então, toda a minha a busca, né? Tudo aquilo que Deus já tinha falado e prometido, que era uma promessa para nós, né? Eu lembro que a minha primeira gravidez, a gente teve uma palavra profética que era promessa, né? E eu busquei muito isso ao Senhor, né? E no outro ano eu estava com essa promessa, e foi onde ele nasceu, no ano da gratidão. Então eu sempre falo isso, então foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu vi o cuidado de Deus muito grande, e foi uma bênção, né? Filhos são bênçãos, e logo depois de 3 anos veio Vitória, né? Que está agora com 4 aninhos. Então, assim, descobrir ser mãe é um misto de sentimentos, né, Jade? Sim. É alegria, é frio na barriga, é medo. E, assim, você ainda... A partir do momento que você descobre, você fala assim, tem alguém dentro de mim, gente. Como que eu vou andar? Eu posso, né? A gente esbarrar em algum lugar? A gente começa a ficar, assim, pensando o que vai fazer, né? Mas quando começa a mexer mesmo é que vai dando forma, né? Já que é aquela coisa assim que você fica, gente, tem alguém dentro de mim. É só por Deus mesmo, sabe? E na hora que nasce, né? Na hora que nasce... Você entra de barriga e sai com um menino na mão. Aí você já é assustador. Aí você fala, é milagre, né? Sensacional, né? É sensacional. É emocionante demais. É emocionante demais. Então, assim, é um misto, mas é, assim, uma experiência bem sublime mesmo. É inexplicável, sabe? Só pode ser de Deus mesmo, uma coisa dessa. Eu vejo assim, por exemplo, o pai, né? Eu sou pai e vejo que o sentimento de paternidade, de coisa, vem muito, pelo menos para mim, as pessoas já falaram para mim, vem muito perto do nascimento. Né? E eu já tive algumas pessoas, Joyce já falou, né, que em mãe parece que é antes, né? Sim. Por causa de sentir que de fato tem alguma coisa ali, dentro da gente. No bom sentido. Nascendo ali dentro. Assim, é aquele cuidado, né, que a gente... vem todos os sentimentos, né, de cuidado, de que agora é diferente, né, que tem um ser para eu alimentar, para eu cuidar até conseguir caminhar com as próprias pernas, né, então... E eu não sei se teve esse sentimento, mas depois que a gente é mãe, muda também o sentimento da gente com as nossas mães. É muito diferente, sabe? Passa a ver de outro jeito. Muito. A gente enxerga de uma outra forma. Sempre falava isso comigo na adolescência, mas a gente nunca ligava, né? E tudo, mas muda Mas no muito. sentido de quê? De entender alguma coisa que sua mãe fazia? Você enxerga sua mãe com outro amor, de uma outra forma, sabe?
você enxerga ela diferente. Porque você hoje está na posição dela, sabe? Então, muitos desafios que a gente passa e supera, aí você fala, gente, o que minha mãe passou, pelo menos lá em casa, com 3, né? Aí a gente, é muito diferente o sentimento, sabe? De gratidão também, né? Então, muda muita coisa. Pelo menos no meu caso foi assim, sabe? Você passa a se enxergar em outra posição, né? Com certeza. Vocês duas trabalham fora, Sim. né? Vamos dizer assim. E como que a maternidade, né, mexeu com a carreira, de vocês, assim? Teve momentos de decisão, não vou mais, paro agora, como é que eu faço? Como é que foi para... Porque é uma reorganização de vida, né? Sim. De dia a dia, de tudo. Sim. Quer falar, já que você... É claro que muda, né? E no meu caso, como eu trabalho por conta própria, no início eu tive que abrir mão de alguns dias, né? Teve aquele período, né, de ganhar o neném e tal, e tive que ficar mesmo, mas aí depois eu diminuí meu horário e tive que ficar. Mas eu falo que tudo é tão de Deus, que tudo vai sendo direcionado de uma forma tão tranquila, e as pessoas também vão entendendo aquilo. E aí no início eu só trabalhava mais aos finais de semana. Eu contei com a ajuda assim de Amauri, que aí no sábado ele ficava o dia todo, independente da idade que eles estavam, ele ficava o dia todo com eles para eu Porque trabalhar. Porque no seu trabalho, sábado é um dia de... Era um dia pesado. Hoje não é tanto, não, que eu já abri mão de alguns horários. Então, assim, tudo vai mudando à medida da necessidade, né? Então, quando Lucas estava estudando e Davi tinha nascido, aí é outra forma. E aí eu vou conduzindo, por ter essa agenda mais livre, vou conduzindo da forma que o momento pede, né? Então, para mim foi difícil. É uma mudança, sempre difícil. Você está abrindo mão de alguma coisa, de qualquer forma, isso. Né? Então, hoje eu vejo que é diferente, agora mais tranquilo, que a Mauri está mais em casa. Então, eu sei que os meninos não estão sozinhos, estão com ele, estão bem orientados. Mas assim, abrir mão, né? A maternidade a gente tem que abrir mão de alguma forma. É uma renúncia, né? É uma renúncia, né? Se o casamento a gente abre mão, a maternidade também a gente abre mão de algumas coisas, sim. E lá, Jana? Então, na verdade, eu acho que pro primeiro foi mais desafiador. É interessante, né? Depois que vai 2, né? Aí a gente fica pensando que vai ser mais desafiador. Mas eu tive um conforto muito grande, porque o meu marido sempre, né, me incentivou muito também, né, a continuar também a trabalhar aquilo que eu gosto, né, e a minha mãe. Então, assim, eu confesso que quando eu ganhei, a gente tem aquele período de licença, né, na minha época era 4 meses, né, agora é 6 meses, que eu acho ótimo. Era 4? Era 4 meses, agora são 6 meses, né, e que eu acho que é um tempo muito bom também. Até porque a criança já vai começar a alimentar e tudo mais, né? Você acaba saindo um pouco mais cedo do trabalho em função disso, mas é muito desafiador. Então, eu vejo que o primeiro, eu senti uma dificuldade para retornar. Para voltar para o trabalho. Eu senti culpa, eu senti medo, sabe? Foi assim, algo que eu ficava, gente, será que eu tô errada? Será que eu tô... E, ao mesmo tempo, eu também queria, né? Fazer aquilo que eu gostava também. Então, eu lembro que eu tive muito apoio, né? Tanto do meu marido quanto da minha mãe. Tanto é que a minha mãe e a minha irmã, né? Jaque também me apoiou muito, cuidando, ajudando também, né? A ficar na época com o Murilo, né? Quando ele nasceu. Então, isso me confortou bastante. Eu tinha uma segurança de saber que o meu filho estava com a minha mãe. Então, eu não poderia estar com uma pessoa melhor. Ou então, quando o meu marido estava de folga, estava com o meu marido. Então, assim... Era interessante que às vezes as pessoas perguntavam, não, Jana, mas com quem que tá seu filho hoje, né? O Luciano estava de folga e ele ficava com ele. Eu lembro que às vezes eu tirava o leite, né? Mas ele até brincou, pôs o leite na taça e mandou para mim, falando que não tinha a melhor pessoa para cuidar, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Sempre foi muito presente. Então, nas horas dele de folga, que ele não estava trabalhando, ele estava com o Murilo. E quando não estava, minha mãe estava, né? Então, isso me confortou, então... Foi o que permitiu que eu seguisse a minha carreira, né? Eu não sei se Luciano, né, não tivesse cumprindo esse papel, ou se eu não tivesse essa rede de apoio da minha mãe, se seria dessa forma, mas eu vejo que
toda a diferença, né, que fez foi ter permitido Eu isso vejo também, assim, sabe? fico vendo, né? Joyce assiste muitas coisas lá e compartilha comigo. E a gente também viveu isso lá em casa, né? Com o nascimento de Raul, que Joyce escolheu não voltar a trabalhar, né? Sim. E eu, às vezes, tentei classificar o que seria mais fácil ou menos fácil, ou mais difícil ou menos difícil. E, na verdade, qualquer uma das escolhas é muito difícil. Muito né? difícil. Porque eu vi Joyce, assim, convicta da escolha que ela fez, é convicta até hoje dessa escolha, né? De não voltar para o mercado formal, vamos dizer assim, né? De trabalho, igual você, né, trabalha, para ficar com Raul e tal e coisa. Mas eu via que não era simples a escolha, né? Não. Porque, querendo ou não, você tem a cobrança de pessoal... De uma sociedade não vai também, trabalhar, né? não sei o quê. Mas quem escolhe trabalhar também, voltar logo após a licença, também tem uma cobrança. Uma cobrança. Vai deixar seu filho? Com quem que ele vai coisa, ficar, sabe? né? Poxa, e por isso que gera. Ser mãe é sempre estar em posições difíceis, né? E com o segundo, tipo, o Murilo já estava na aula, então foi mais fácil Isso nesse aí. sentido. Eu já sabia mais ou menos como Já seria tinha o ritmo. passado, Já né? tinha passado um pouco, né? Superei, já tô... E aí minha mãe também continuou me apoiando, né? Que não tinha ajuda melhor. O Luciano também foi mais fácil, ele já tinha um ritmo. Né? E o segundo foi mais leve, né, Jaque? Não sei se foi pra você. Lá também, mas, assim, O segundo sempre é mais leve. A gente já Se tá me falam abre isso, mão eu de muitos detalhes, ainda não né? estou acreditando Eu ainda. lembro mas que vamos ver. a primeira febre que Lucas teve, eu fiquei louca. 4 horas da manhã, eu falei, não, Tá morrendo. ele tá morrendo. Né? E o segundo é diferente. Né? Então, Já assim, vi isso, né? Daqui Já a pouco vi passa. isso a gente vai resolver dessa forma. É muito diferente mesmo. Né? É mais tranquilo. É mais tranquilo. Tem a primeira experiência, ela é mais tensa, né, Jana? Ela é mais tensa. Tipo assim, o primeiro filho é a experiência da formação dos pais mesmo, né? E isso, eu acho que até lá na frente reflete até na personalidade da criança. Eu Qual vejo sentido? no sentido assim, Lucas, ele é mais dependente, ele sabe, ele espera mais o meu ok. Davi já é mais solto, já é mais resolvido. Entendi. Entendeu? Talvez você foi cercando o Lucas mais de cuidado. Sim, porque é o primeiro. Com o Davi você já primeiro tinha... a gente faz isso mesmo. O Davi, ele já só vai tive no então... embalo, ele já vai no embalo do primeiro, do irmão, e passa, muita coisa passa batido. Né? Então, assim, é mais leve. Por isso que eu recomendo o segundo, tá? Tem ouvido. Vamos pensar nisso aí, né? Mas hoje o assunto é mães, não é? Um pouquinho. Mas tem muita gente ainda que pode, né? Tem outras pessoas. Tem, Nosso Isso amigo aí. da Os filmagem. bastidores hoje aqui, né? Estão cheios. Mães, Futuras mamães, futuros mães, papais. futuros pais estão aqui. Né? Isso aí. Né, Se vocês tiverem alguma contribuição, viu? A gente aceita, dependendo, né? Fica à vontade. Participar. Nosso Isso pastor aí. Gabriel está aqui acompanhando, Marci, Marisley E Leco. e o homem da técnica, Leandro Santiago. Isso aí. Gente, então vocês já estão numa fase, né, de criação de filhos que eu acho assim, talvez seja um dos grandes desafios, né? Essa questão da tecnologia, da informação. Vocês estão em estágios diferentes, mas por que eu estou, né, falando isso também? Porque meu filho Raul vai fazer 4 anos esse mês. E eu já me vejo tendo que lidar com a tecnologia com um menino de 4 anos. Por né? limites. Ele manda, e né? vocês estão aí com... O Murilo está com 7, né? Murilo 7, Vitória 4. Já numa 13, fase lá 10, de adolescência, né? É. Como é que é essa confusão aí, gente? Na verdade, eu falo que tem 7, mas se for olhar em tecnologia, acho que sabe mais do que eu, né? Algumas coisas, certamente. Né? Então, assim, é o que a gente tem que pensar, né? A tecnologia, ela tem muitas coisas boas, na verdade, em sua grande maioria, né? Mas é muito desafiador para as crianças, porque, assim, deixá-las soltas na internet vem de tudo, né? Eu já tive experiências muito positivas com o Murilo com a tecnologia, como também negativas, né? Um exemplo aí, acho até Mari, Leco estava perto lá. Eu não sei o que passou no vídeo, sabe? Murilo estava lá vendo um joguinho, né? Futebol, corrida, qualquer outra coisa. E apareceu, por exemplo, se eu não me engano, aquela boneca com um negócio
listrado, assim. Eu sempre já tinha visto isso, né, em mensagens de mães, assim, até na própria rede social, mas aconteceu na minha casa. E foi muito Me complicado. explica melhor, desculpa a ignorância. É uma mas... bonequinha que parece que tava falando com ele, que ia morrer, não sei o que, é uma coisa Ah, louca, tá. sabe? Eu vi umas paradas que, tipo, Muito tinha umas estranho. mensagens de incentivando a Sim, suicídio, umas isso. coisas E foi assim. um deslize meu mesmo, e eu acho interessante comentar, porque do nada eu lembro que ele jogou o celular assim. Tipo, assustou. E assim, opa, Murilo jogar o celular, eu tô errado. Porque ele vai Jamais. rodar. Eu falei, jamais, né? E aí eu lembro que ele teve muita dificuldade para dormir. Ele teve muita dificuldade, chorou muito. E eu falei com ele, assim, o que você viu? Ele ficou com medo de falar, porque ele sabia que eu ia xingar, né? Porque ele falou, já não era para você ver e tudo. E aí foi onde ele contou para mim, falou comigo o que foi. Eu fiquei muito assustada da forma como aquilo ficou na mente dele. Como que mexeu com E ele. aquilo eu fiquei... E eu vi a seriedade do negócio, sabe? Então, eu vi como ele ficou assustado, eu vi como ele chorou. É porque umas coisas, assim, às vezes a gente vê a notícia, né? E não outra coisa, imagina que, sim, que isso possa nos atingir de alguma eu fui explicando forma. para ele que, né, Murilo, a palavra diz que a gente tem que a boca sai daquilo que a gente se alimenta, daquilo que a gente está cheio. E a palavra de Deus diz para a gente nos alimentar de coisas boas, de ver coisas boas. Se você vê coisas boas, aquilo vai te influenciar. Mas ele chorava, vocês não acreditam, gente, de desespero. E aí eu falei assim, então vamos orar. E eu falei com ele que isso era errado e trouxe para ele, né, um momento de oração, de pedir perdão, de arrependimento. Ele entendeu aquilo. E assim, sempre que eu toco nessa bonequinha, ele fica apavorado. E eu fiquei pensando Uma na experiência seriedade. muito ruim Foi uma pra ele, experiência né? muito ruim para ele. E aí eu lembro que ele ficava assim, mãe, sabe aquilo na minha mente? Então, aquilo que veio na minha mente, então é algo que marcou muito ele. Então, assim, sempre quando ele tá passando por alguma coisa que não veio, às vezes eu vejo que ele tá desobedecendo, eu falo, filho, você viu aquilo que apareceu e que você ficou com muito medo? Então, assim, é desafiador. Então, eu tô te falando um exemplo de algo que talvez por ele ainda ser imaturo, por ele ainda ser novo, né? Tem essa idade, mas a gente sabe que tem outras coisas, Sim, né? Tem outras coisas ruins que incentivam, né? A gente fica vendo adolescentes aí, coisas... tipo um incentivo mesmo, que foi horrível, que parecia mesmo um incentivo à morte, sabe? Então, isso... Ele não teve muita noção do que era depois mas que foi eu vi, assustador pra sabe? ele. Foi assustador. Então, assim... É muito legal, a gente precisa ensinar, não dá pra gente colocá-los numa bolha e falar a partir de hoje não tem tecnologia, porque é o mundo que eles vivem hoje, a gente tem que se adaptar. Né? E aquela coisa, você não vai passar 24 horas do dia com ele, né? Mas essa conscientização, né, é um grande desafio para a cidade, mostrar para eles aquilo que é certo, principalmente, né, nos princípios bíblicos, né, é o que a gente precisa hoje fortalecer. Né? Então, eu tive esse momento com ele, foi um momento, uma experiência depois de oração, que foi muito bom. Então, sempre depois disso, ele, então vamos orar, mãe, enquanto faz alguma coisa. Claro que eu tenho que chamar atenção, porque entram várias coisas erradas, né, e tudo. E a gente tem que ficar o tempo inteiro, assim, ensinando. Mas eu falo que a gente não pode abaixar a guarda, sabe? Nesse sentido, não é controlar o tempo de pôr numa bolha, mas a gente precisa estabelecer esses limites e acompanhar. Saber o que ele está vendo, isso, né? já aparece para eles, é impressionante. Então, assim, eu vejo que como eles não têm essa maturidade, por isso que eu vejo que muitas crianças aí, né, nesse sentido, acabam sendo influenciados. Né? Não adianta falar que não é porque né? E aí a gente sabe como a mente deles fica nesse sentido, sabe? Então, eu trago essa experiência dele novo. Talvez você tenha outras experiências diferentes, sabe, Jaque? Mas... eu falo que por isso que a gente tem que ter esses valores cristãos bem definidos na vida da gente que é adulto, porque eles são reflexo da gente, né? E realmente é muito complicado mesmo, principalmente essa época de pandemia, que eles ficaram direto na tela, né? E aí era uma coisa até mais controlada por nós, e que não ficou mais, que estava na frente da tela. Né? E aí, eles também têm que sentir que a gente confia neles. Tem o certo e tem o errado. Então, assim, qual o caminho? Né? Tem esse caminho, é legal, nos favorece, mas, assim, é muito difícil, principalmente, assim, essa época de adolescência, que eles ficam mais retirados mesmo, né?
se fecham até para uma comunicação externa. E assim, eu vejo que fica muito na internet. E aí é aí que entra, né, os pais para tentar tirar, né, de uma forma que também vai atraí-los. Porque se começar também ficar horrorizar demais, tudo é proibido. Tudo é proibido, a gente perde eles, né? Então, assim, não é fácil, não. Eu estou pedindo orientação para o Senhor o tempo todo, tá? Não é fácil, não. Tem um conflito tem casa, tem... de educação, tipo assim, essa influência da tecnologia, do turbilhão de informações, de alguma forma choca com a educação. Sim, tem hora que vem com uns atrevimentos aí que a gente vê que não é da casa. Onde é que você viu isso? Que é isso? Na internet é assim. Na internet, olha, né, aqui o negócio é... Então, assim, tem que ter muito pulso firme, mas, ao mesmo tempo, tem que ser carinhosa. Hoje mesmo eu perguntei, Lucas, qual o ponto positivo? Qual o ponto negativo? Perguntando, né? Não, mãe, você é muito brava. E o ponto positivo? Você é compreensiva. Então, assim... Tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Empatou. E assim, lá em casa... Toda mãe é brava. Toda mãe é brava. Tem que ser brava, tem que ser brava. A minha também. E tem hora que eu até assusto, que tem falas de mãe que eu tô repetindo. Você fala e depois... Não, você fala, gente, eu fazendo a mesma coisa. Sou eu. Mas, assim, eu falo que lá em casa tem até hora... Se passar 1 minuto da hora do outro, porque eles ficam no computador, então, né, aí passa 1 hora, um minuto na sua hora, eu vou descontar esse minuto, tá? Aí, assim, são coisas que toda hora tem que ficar podando. Tem hora que aí a Mauri entra para... Que aquilo não é tanto valor assim, né? De que não pode perder. Por isso que é muito importante, né? Os pais juntos, né? O homem e a mulher, porque tem esse equilíbrio até né? Para chamar atenção. Na educação. Na educação. A mãe, eles enrolam mais, vamos dizer assim. Na hora que chega a palavra do pai, aí tem um peso diferente. Né? Então, assim, é muito importante. Eu acho muito importante. Eu vejo, né, lá na minha experiência, que tem coisas, né, igual a gente falou, como que é a perfeição das coisas de Deus, né? Tem determinadas coisas que acontecem com o Raul, que, tipo assim, nitidamente eu e Joyce entendemos isso é coisa do pai resolver, né? E tem coisas que eu falo que a gente vê, isso é coisa da mãe resolver, né? Então essa aliança, né, para a educação dos filhos, por mais, né, numa época dessa, por mais que a sociedade tenta distorcer isso aí, isso é fato, assim, que tem o papel do homem, tem o papel da mulher. E a gente, como cristão, a gente tem que definir isso muito bem. Eu tenho experiência de gente compartilhar comigo, de gente que não teve pai presente na criação ou mãe presente. E eles falam assim, graças a Deus pela vida ou só do pai ou só da mãe, que deu conta, que se virou e tal e coisa. Mas deles perceberem de que não era completo o negócio, né? E muitos cristãos e tudo, e eles falam, cara, eu vi a mão de Deus completando alguma coisa que eu não tinha e tal, e coisas que meu pai não estava presente para me dizer, que eu fui descobrir muito depois. Se meu pai tivesse, talvez teria sido diferente. Verdade. Né? Sim. A gente tem um papel muito importante nesse sentido, né? Então, nós pais entendermos isso, né? Para a nossa geração, né? Entender isso que está até na base da palavra do Senhor mesmo, né? O que a gente faz, reflete nos nossos filhos, né? É fundamental. E espiritualmente, como que vocês veem essa missão de ser mãe? É aquele versículo, né, gente? Provérbios, acho que é 22:6 mesmo, né? Eu fico com ele na minha cabeça, principalmente porque hoje as crianças estão pequenas, mas eu tenho essa, né? Eu creio que lá na frente isso vai refletir, né? Eu sempre procurei, né? Desde criança, né? Trazê-los desde pequenos, né? De trazer, de estar junto conosco nesse caminho aí de buscar o Senhor, sabe? E nessa geração, mais do que nunca, eu vejo a importância da gente mostrar para eles o que a palavra de Deus nos diz. Nem tanto eles saberem o que lá fora acontece, ok, mas a gente
trazer para eles essa certeza e essa identidade deles em Cristo, eu vejo que é o principal hoje. Porque eles vão saber falar depois, né, quem eles são em Cristo, e não vai ser eles que vão convencer. Isso é desafiador, ensinar a criança no caminho, mas é o que Deus nos direciona, e eu creio que é o Espírito Santo que está convencendo, que está capacitando eles, e Deus, né, ensina pra gente, nos direciona para fazer, e eu creio que isso vai ficar na vida deles, no coração deles. Então, assim, hoje eles já têm essa vontade, né? Então eles não podem passar na porta da igreja e falar, hoje tem igreja, mãe? É impressionante, gente, é impressionante. Então, quando não tem a igreja, quando não tem esse momento, eles amam estar aqui nesse momento de comunhão, né? Eu falo que meus filhos vão no retiro, Vitória foi no retiro com 8 meses, né? O povo, já você é louca e tal. Eu fui, cada hora um olhava, cada hora um trocava uma frase, ele estava me ajudando, né? O primeiro aninho dela também foi no retiro, então, assim, pensa, Murilo tem 7 anos, ele tem memórias lindas do retiro, experiências lindas de comunhão, de oração, né? Então, criá-los nesse sentido, né? Eu acho que trazer para eles essa importância, né? Claro que a igreja somos nós, não é o prédio, mas a palavra nos ensina a viver como corpo. Porque são a comunhão referências que eles vão tendo, a né? comunhão que nos faz crescer, é que nos trata, né? É a comunhão que a gente cresce, né? Então isso para eles já é uma referência, né? Eles sabem que tem esse nosso compromisso de estar aqui, né? Tanto louvando, glorificando a Deus, que também pode ser em outro local, mas aqui na casa do Senhor também é o nosso compromisso de fazer isso. Então eu vejo esse desejo no coração deles de vir para cá, então isso me alegra muito, sabe? Igual, por exemplo, se eu tivesse falado, tô indo lá na igreja, ai mãe, eu vou com você, sabe? Então tem muito É isso. engraçado, eu Não é interessante? Eu saí agora, né, para vir para cá, e Joyce tava jantando junto com o Raul, aí ele falou, na hora que eu tava saindo, ele falou assim, você já vai tocar? Ai, que bonitinho. Ele já sabe. Ele pescou eu falando com o Joyce que eu tava vindo pra igreja, né? Olha, são referências, né? É o exemplo, né? É aquilo que é prioridade na nossa vida, vai ser prioridade na vida deles. Sim. Né? Então, assim, eu vejo a autoridade também, né? Além disso tudo, a autoridade que Deus nos deu como pais, né? Como mãe, sobre a vida do filho, né? De estar orando, de estar intercedendo por eles, é uma coisa assim fantástica. Do filho às vezes estar com uma crise, uma crise de pânico ou um pesadelo, a gente chegar, impor as mãos, orar e ver assim, a tranquilidade no olhar. Então, assim, é autoridade mesmo, de repreender as coisas. Eu falo muito com os meninos lá em casa do caminho, né? Eu falo mais com o Lucas por causa da adolescência. E ele tem, agora, está abrindo assim, os horizontes, né? Ele consegue perceber onde há o bem, onde há o mal. Sim. E eu falo com ele, isso mesmo, Lucas, vai observando. E você, né, a gente tem como guia a palavra, o caminho é Jesus, né? Então, assim, ele consegue hoje ver a diferença. Nossa, é assim ali. Fazer escolhas, né? Isso aí é que é legal, porque ele pode estar onde ele estiver, que ele sabe a identidade dele, né? Então, é isso que a gente tem que preocupar, em passar essa identidade cristã, para que ele possa, em qualquer ambiente que ele estiver, escolher sempre o melhor. E o melhor é Jesus, né? Então, é isso, esse discernimento, né? O discernimento no espírito. Tem duas experiências com relação exatamente o que vocês estão falando, na qualidade de filho, né? Vamos dizer assim. Não só pai, né? Mas filho também, filho, né? Eu nasci num lar cristão, né? Toda a minha família é evangélica e tal, desde 2 ou 3 gerações para trás, não sei. Que benção. Então, sempre fui ensinado nisso, né? Mas chegou um dado momento da minha vida em que eu me desviei, a palavra é essa que usa, né? Né? Então, eu não frequentava mais igreja, fazia más escolhas e tal e coisa. E sempre eu estava assim, fazendo a coisa mais absurda que possa passar na cabeça de vocês. Sempre tinha alguma coisa falando, você sabe que isso não é para você. Ficava um outdoor na minha mente, né? Que eu não conseguia parar de ler. Você sabe que isso não é para você, você sabe que você está fazendo errado, você sabe que isso não é para você, você sabe que você está fazendo... É o próprio Espírito Santo. Que eu acho que é justamente
o entendimento desse texto de Provérbios que você... Sim. De que ensinando no caminho, mesmo que em um dado momento você passe fora do caminho, você vai saber que você está fora do caminho. Sim, Isso aí. sim. Porque chega um momento que os filhos vão fazer escolhas Sim. deles, né? Assim, muitos falam que para os pais, às vezes, entender isso é mais difícil, né? A gente vê, eu vejo, às vezes, minha mãe também cuidando de mim, às vezes, né? E assim, para o pai, a gente sempre vai ser filho e sempre vai precisar de cuidados, né? Mas o que você prega de valores, né? Vai ter a essência, né? Alguma coisa daquilo que Eu acho que é o que mais a essência. E se sua mãe te ensinou no caminho, por mais que naquele momento você teve, igual você falou, lá dentro, você sabia que não estava certo, né? Então é interessante. Porque eu sabia o caminho, né? Você Eu fui ensinado de qualquer lugar. Então toda vez que eu não estava no caminho, eu sabia que eu não estava no caminho. Você escolheu fazer o errado, você falou, opa! Cara, vou fazer, mas vou fazer sabendo que... É, verdade. E outra coisa, já que falou a respeito da oração, né? Da intercessão, da intercessão. Verdade, já. Um amigo, vamos falar assim, compartilhou comigo, né? Que ele passou por uma situação muito difícil, de beira de morte, vamos dizer assim. E ele lá no hospital, lá ainda recebendo atendimento, tal e coisa assim, passou uma mulher perto dele, aí passou dele assim, aí olhou pra ele, passou, daqui a pouco voltou e falou com ele assim: você só tá vivo por causa da oração da sua mãe. Sua mãe orou muito por você e Deus mandou te dizer que ela te manteve vivo hoje. Glória a Deus, olha. Que então é louco, né? O peso que tem espiritual, né? A oração de uma mãe, de né? uma mãe. Com certeza. Chega a ser assustador, né? Como é que minha mãe sabe disso? Essa é uma pergunta de Murilo. Eu falei, Murilo, mãe sabe tanta coisa. Ele perguntou, como é que você sabe disso? Eu falei, mãe sabe tanta coisa. Depois eu tive a oportunidade de ter no Liberdade, né? Entrar um pouco nesse assunto. E, tipo, a mãe dele não sabia o que ele estava fazendo, mas ela estava todo dia orando para que Deus guardasse ele, porque ela sabia que ele estava fazendo alguma coisa errada, né? Não sabia o que ali era. Mas a mãe sente. A mãe sente. Também, né? Ela vai vendo, conhece. Todo dia estava lá pagando um preço de oração pela vida do rapaz. É interessante, né? Você está falando isso, eu lembrei que agora, um devocional que eu estava fazendo ontem lá em casa, eu comprei um livrinho, o Pão Diário, só que eu comprei de criança. Eu fui um dia na livraria e achei de criança, achei super interessante, nem sabia que tinha de criança e, por sinal, ajuda a gente a abordar muitos temas, sabe? Com as crianças, assim. E ontem abordou falando sobre, até mesmo aquilo que eu falei dos desenhos, e também falou sobre zombar os coleguinhas. E aí eu conversando com o Murilo, a gente acha que porque a criança tem 4 ou 7 anos e não vai compreender, né? E eu lembro que na hora que eu estava falando sobre não ver o desenho, ele falou assim, mãe, mesmo eu não vendo, eu não vou fazer. Aí eu falei novamente daquilo que a gente se alimenta, né? Aí depois ele pegou o pão diário e falou assim, onde você comprou esse pão diário? Eu achei tão interessante. Eu falei assim, Murilo, foi um dia que eu fui em BH e comprei. Tá, será que ela tem mais desse? Aí eu falei assim, uai, por quê? Não, porque deve ter outros temas, né? Então, assim, era um pão diário que falou dos versículos, falou do tema do dia a dia dele. E aí eu falei com ele, olha, você pode escolher fazer ou não fazer, mas Deus fala pra gente não fazer, não é melhor? Então eu vi que ele ficou refletindo, porque a gente tem a tendência de falar assim, não pode, assim. E a gente também tem que fazer com que eles pensem, né? Sim. E aí eu vejo como que a gente deve aproveitar esses momentos. Foi no momento de dormir, todo mundo lá junto, descontraído, né? Mas eu creio que a palavra de Deus chegou no coração dele ali. Lê os versículos, ele tá aprendendo a ler, aí a gente foi decifrando algumas coisas, né? Então eu fiquei pensando nisso. É o simples, né? É o do dia a dia, é aquilo que realmente é colocar a criança para dormir, é ter esse momento de oração com eles. Eu vejo quando eu tenho esse momento ainda maior, com mais qualidade, como que isso realmente toca o coração deles, sabe? Não é nada faraônico, como se diz, não é nada muito grande. É realmente a gente fazer aquilo que... no simples, no simples, sabe? É no cuidado mesmo, é no amor, é no escutar, sabe? Principalmente agora que eu vejo nesse momento de pandemia, né? Os meninos ficam presos dentro de casa, né, gente? Tudo bem que a gente teve hora que ficou, né? Descabelado, para não falar outra coisa, né? Menino quase no lustre, né? Mas a gente firme, né, gente? Então, não, foi um tempo muito louco para tudo, né? Jesus. Pra tudo. Não, teve um momento que a gente não podia sair de casa, trabalhando de casa, o menino gritando,
fone, telefone, aquela Loucura. coisa, você fala, Jesus. Então, assim, eles também ficaram com dificuldade de se relacionar, gente, né? Não só as crianças, os adolescentes, eu vejo que é um desafio hoje eles também aprender a se relacionar com as pessoas, Sim. aprender a abrir mão. Então, assim, hoje que eles estão saindo, a gente tem nesses momentos também, né, de oração, de devocional, a gente ensinar isso para eles também, né? Mas agora que eles estão compreendendo esses relacionamentos, igual eu tô falando desse devocional, né, é desafiador pra gente como mãe, a gente tem que ficar atento com isso também, né? Porque a pandemia trouxe também pra gente esses desafios pra gente poder trabalhar dentro de casa também, né? Porque agora eles estão indo pra fora. E como que eles estão indo pra fora? Com essas dificuldades, né? Ficaram presos e tudo. Então, é aí que a gente tem que trabalhar isso ainda mais, né? Ó, talvez vocês vão responder o clichê, e que não é mentira, vai, mas que a resposta vai ser a mãe de vocês, mas tem alguma, talvez inspiração não seja a palavra, mas alguma mãe que vocês olham assim, ou olharam, né, em alguma parte da vida de vocês, e vocês falaram, não, essa mãe é uma... Vale até da Bíblia, vai. Sim, não, com certeza minha mãe é uma inspiração para mim, né? É o mais próximo, né? É a minha referência, é a né? Porque eu aprendi a referência. ser mãe, né? É referência. E assim, eu fico pensando, né? Como mãe, né? Essa referência, mas eu tava pensando nesses momentos de crise que a gente fala, no sentido como a gente passou por pandemia, foi um momento de crise, né, gente? Crise de relacionamento, crise de não poder sair, crise de você ter que se voltar para dentro de casa e imagina todo mundo dentro de casa, que a gente ficava fora, todo mundo aprender a se relacionar novamente, né? A gente aprender a ficar o tempo inteiro também com as crianças. Eu falo que eu, como mãe, também aprendi muito isso, né? Mas eu fico vendo, né? Além da minha mãe, né? Das minhas avós também, que são referências para mim de garra, determinação. Porque criar muitos filhos naquela época tem que ter muita garra, né, gente? Num cenário como era. Você vê hoje e fica pensando como conseguiu, né? A gente fala, além de Maria, mãe de Jesus, né? Que também é uma referência também. Mas eu fico aí pensando de um exemplo que me vem muito à mente, né? Bíblico mesmo, é Joquebede, mãe de Moisés. Por quê? Eu falo que ela viveu uma crise, gente. Tá matando os meninos. Ela sabia que o filho dela podia ser morto a qualquer momento. É um pouco do que a gente viveu, né? Que alguém podia morrer a qualquer momento com essa crise. E aí eu fiquei imaginando essa mulher assim, gente, eu tô grávida. Na hora que esse menino nascer, ele vai morrer. Ou então alguém vai bater, ou então alguém vai pegar. Você primeiro escondeu uma gravidez, depois que você escondeu uma gravidez, alguém tomar seu filho. Então, pra alguém não tomar seu filho, você vai ter que pôr ele num cestinho pra ir. Acho que foi 4 meses, né? 4 meses que ela escondeu ele, né? E depois não ia ter jeito mais. Então, assim, gente, quando eu penso nessa mulher, eu fico assim, gente, que fé, que garra, sabe? E outra coisa, que renúncia ela colocar no cestinho e depois saber que ele está sendo cuidado por outro, mas eu estar feliz. Porque sabendo que tá cuidando e depois entender. Mas quando ela interessante, quando ela põe no cestinho, ela não sabia o que acontecia, não, né, com ele. Né? Mas ela tinha tanta fé de que preservar Deus, a vida dele, que Deus ia cuidar, né? Mas ela tinha tanta fé que Deus ia cuidar, que pensa bem, depois ela viu. Depois Deus cuidou, filha, né? Deus cuidou tanto que a filha a princesa pegou o bebê e depois ele ainda cuidou dele até 3 anos, amamentando. E depois ainda foi pro palácio. Eu imagino na velhice dela, vendo esse plano de Deus todo, né? E sabendo que o filho dela foi usado também, né? Que tinha um propósito de aprender aquela missão para depois salvar o povo de Deus também, né? Tirando do Egito, né? Sendo um instrumento de Deus. O que ela entender nisso é muita fé. Então eu vejo que o papel da mãe também é essa dependência, sabe? Eu tenho ela muitas vezes como referência também, sabe? Porque o que é a história dela de fé e de renúncia e de perseverança. Que a história só foi a história porque ela entregou. Ela entregou o filho dela nas mãos do Senhor. E os nossos filhos não são nossos. É meio louco, sabe? A gente pensar assim. Mas igual Ana, né? Que entregou Samuel. Entregou Samuel. E para cumprir o propósito de Deus. Para cumprir o propósito. Os nossos filhos não são nossos. No caso de Ana, ela entregou uma coisa que ela ficou pedindo. É isso aí. Então, assim, é um exemplo... falar com Deus, me dá uma coisa para eu te dar, né? É isso aí. É um exemplo, assim,
Pensa. Muito. Tá me fazendo lembrar que quando eu estava grávida de Lucas, eu fiquei muito assim apavorada com médico, qual médico que vai ser, um médico não mora aqui, aquela coisa de interior, né? O médico não mora, não faz nesse, não faz naquele, que aquele. Então, teve uma hora que me deu assim, um desespero tão grande, que eu falei, e agora? Eu falei, agora é joelho no chão e pedir orientação, o réu. Agora mas, o que assim, eu deveria ter feito isso antes. É isso aí, foi muita, né? Foi muita informação. Agora eu vou pro começo. E assim, é impressionante que quando eu coloquei isso nas mãos mesmo do Senhor, Ele foi direcionando de uma forma tão linda, que eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar, é desse jeito, e foi conduzindo de uma forma tão natural, que aquilo no meu coração ficou tranquilo, eu fiquei com o coração leve, tranquilo, né? ficou leve. Né? Então, assim, eu imagino Ana, né, entregando o filho, né, aquela tranquilidade dela, assim, é do Senhor. Então, é isso que eu falei. Falei, Senhor, eu não fiz força nenhuma para estar aqui. O Senhor vai cuidar, que é do jeito que o Senhor quer. Então, quando você fala dessa questão do controle, né, eu me veio à mente aqui, logo quando eu perdi o primeiro, é muito desafiador, gente. Para quem perde, saber, né, que hoje você tá com o bebê, aí amanhã você faz uma curetagem, é como se fosse assim, uma coisa estranha. É realmente desafiador. E aí eu lembro que eu tava aqui num culto, fazendo uma oração, e eu não lembro se era aquela música que estava cantando, falando que tu és a cura, alguma coisa assim. Eu lembro que eu não sei se eu comentei com alguém já, e eu não estava perto de Luciano. Eu falei assim, Deus, por favor, eu quero abrir mão de ser mãe se eu tiver que passar por isso de novo. Você acredita que eu falei isso com Deus? Eu falei isso. Depois eu falei, que louca. Tava sabendo o que eu estava fazendo. Porque aquilo eu não queria mesmo, eu não queria passar de novo algo aquilo. Muito traumático. Não digo, não é que foi traumático. Depois que passou, eu não queria ter que tentar e passar por aquilo de novo, sabe? A recuperação foi leve, eu vi Deus em cada momento da curetagem, sem te dor nenhuma, não passei nenhum trabalho de parto, nada disso. Não tinha escutado ainda o coração, mas foi uma experiência, né, muito ruim. Eu não queria passar por aquilo de novo, de falar, olha, e o bebê, eu perdi. Isso me incomodava. Ai, o bebê, perdi. É como se tudo tivesse caído. E eu lembro que eu fiz essa renúncia, sabe? E aí eu lembro que quando eu engravidei novamente, todas as outras, né? A gente não tinha feito isso na primeira. Eu lembro que todo momento que a gente descobria, né? No dia que eu descobri o de Murilo, foi no dia da mulher, dia 8 de março, né? E eu lembro que Luciano, nas 2 gravidezes, foi a primeira pessoa que orou e consagrou os nossos filhos já no ventre, no primeiro momento. Então, assim, eu renunciei, ele consagrou, e aquilo para mim era uma leveza em todas as gravidezes, sabe? Por mais que a de Murilo tenha sido muito desafiadora, com medo, né? Porque a gente sempre tinha, né, essa insegurança, e eu falo que é um ato de fé, sabe? Foi um ato de fé para mim a primeira gravidez, de ter que crer que tudo ia dar certo, sabe? Foi um ato de fé. E aí, quando ele consagrava ao Senhor e ele orava, eu sabia que Deus já estava no controle, sabe? Não era um simples ritual, né? Era a gente entregando mesmo, sabe? Então, a gente fazer essa renúncia todo dia, entregar os nossos filhos todo dia, né? É saber que Deus é que vai cuidar, né? E mãe... É se lançar, né, nos braços, se lançar, né? E a gente quer ter se lançar nos braços, né, do Senhor o tempo todo. Entender que é de Deus, sabe? É muito legal. Muito show, gente. Tem mais alguma coisa que vocês queriam falar? Eu tô aqui... Vocês viram que eu fiquei até meio voado aqui agora ouvindo vocês falar aí, porque realmente é um assunto tão sublime, talvez a palavra seja essa, né? Do cuidado de Deus através da maternidade, todas as coisas que... Nós citamos aqui 2 exemplos de pessoas que mudaram a humanidade, né? Sim. Por causa de uma ação de uma mãe. De uma mãe. Nós falamos de Samuel e de Moisés, né? Sim. Isso. Né? Da atitude dessas consagrou mães, o maior rei da história, né? Que seria Davi. Sim. O outro levou o povo para o lugar que eles... Uma nação para um outro lugar. Escravizados, né? Olha, eu não consigo mudar a cama de lugar lá em casa, o cara tirou uma nação inteira. E a gente, como mãe, a gente quer que o filho dê certo, né? Claro. Com certeza. E assim, é para marcar mesmo a geração.
Então, assim, a gente tem que conduzi-los dessa forma. Sempre que eu oro assim, que você seja um discípulo do Senhor, faça a missão onde você estiver. Né? Um missionário do Senhor. Né? Então, quando você vê que chega lá na frente, que aconteceu, que está tudo encaixadinho, eu acho que é uma realização dos pais, né? Das mães. Fala assim, nossa, deu certo. Então, eu acho que é a nossa primeira oração, né? De que nossos filhos, independente do que for, primeiro sejam filhos de Deus, né? E assim, o caráter, de Deus, né? O caráter cristão, isso assim, tem que bater. A palavra, principalmente o homem, né? Que eu tenho homens, né? A palavra, que seja uma palavra que tenha honra mesmo, né? A palavra, a verdade, que eles sejam sacerdotes, né? Nas suas casas. Então, assim, a gente tem que ministrar isso o tempo todo na vida deles. Amém. Né? Porque o mundo está aí, bombardeando, né? Bombardeando com conceitos errados, né? Que a gente vê que não dá certo, né? E eles estão aí no mundo. E a mente deles vai sendo dominadas, porque é muita informação. Então, se a gente também não tiver essa... E assim, outra coisa também, né? Sobre casamento. Uma vez eu escutei assim um pastor falando, comece a orar pela esposa, pelo marido dos seus filhos, ainda no ventre. Eu disse assim, uai, como assim, né? Orar. Então, assim, vamos orar. E imagina que felicidade, né? Quando seu filho chega, escolhe a esposa e a família de lá fala assim, ele é a resposta de oração. Pensa, né? Então, assim, ele é a resposta de oração da nossa família. Isso aí deu certo. Deu certo. Para prosseguir. Exatamente. E outra geração. Que deu certo, né? É uma vida que deu certo. Sempre, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque, claro que a gente quer que nossos filhos prosperem financeiramente, socialmente, o que for, né? Mas isso é uma vida que deu certo, isso aí. Que é o caráter, né? É porque tudo hoje Sabe, independente do... Não vou falar dos nomes, fala de uma pessoa, da posição, do tanto de dinheiro. Uma posição social. Se trabalha pesado, chega num lugar e uma família inteira e fala, a gente estava esperando por esse rapaz ou por essa Isso moça, é que é prosperidade. Isso é que é prosperidade. Né? Sim. Então, isso. A nossa missão é essa, né? Formar mesmo filhos abençoados, com caráter cristão, ter esse compromisso, né, com o Senhor, que tenham a vontade mesmo de servir o Senhor na casa dele. Esse é meu maior sonho e vamos conduzir dessa forma. Né? Vamos conduzir. E somos referência. O que a gente faz, o filho faz. Né? Então, assim, é importante a gente estar junto, né? Estou aqui, estou caminhando com você. Para sentir essa acolhida. Que aí, lá fora, eles podem apresentar um manjar, mas eles querem, né? Estar com a família, né? Estar junto, né? A família do Senhor. Isso aqui é um privilégio. Gente, ter a igreja é um privilégio, né? Essa comunhão, né? Esse crescimento, eu vejo Lucas, eu vejo Lucas na célula dos adolescentes, aquele brilho no olhar de ir, aquele compromisso. Quantos adolescentes, né, da idade dele já estão assim por outros caminhos, 13 anos, né? Sim. E ter essa vontade de estar em comunhão com os meninos, isso é de Deus demais. É um privilégio. É um privilégio. Tá por aí também, Jana, seus desejos para os seus filhotes? Com certeza, né? Que o maior desejo, né, meu e de Luciano, né, que Murilo e Vitória permaneçam, né, para sempre assim nos caminhos do Senhor, que os planos de Deus, né, nem o meu e nem o dele, que se cumpram na vida deles, né? Porque a gente que é pai, às vezes faz muitos planos para filhos, né? Mas a minha oração é, Deus, que os seus planos se cumpram na vida dos meus filhos, sabe? Que eles permaneçam na tua presença, que eles não se desviem, né? Que o caráter de Cristo, né, seja visto na vida deles, né? E a gente vai perseverando na educação, vai ensinando, né? A gente sabe que tem muita coisa que vai bombardeando e vai ter mesmo. Eles vão fazer escolhas, muitas vezes a gente não vai gostar, né? Mas é aquilo que você falou, né? Você deu o seu exemplo, né?
eles vão ter, né, os ensinamentos e os valores, né, para quando você eles ensina, puderem, eles sempre vão ter uma boa escolha para fazer. eles vão ter uma boa escolha para fazer, opção, uma boa opção. né? Eles vão saber, né? Sempre terão. O que vão escolher, uma hora então, vai ser com crê, eles, né? a gente crê, né, que eles estão aqui, que vão ser direcionados, né? E a gente tem um papel importante, né? A gente sabe disso, né? Como mães dentro de casa também, né? Nessa ligação, né? Desse momento de comunhão, às vezes até de puxar a família mesmo, né? O pai, né? Luciano também puxa isso muito, né? Lá em casa conosco, né? São no dia a dia, na hora de fazer uma refeição, eles entenderem que a gente tem essa dependência de agradecer, de que tudo somos, que temos porque Deus, né? Às vezes pergunta, mãe, mas tem um dia, mãe, a gente está orando de manhã, de tarde, no almoço? Filho, a gente está orando, porque a gente tem que conversar com Deus, tem que agradecer, porque criança pergunta mesmo, a gente já não orou de manhã, a gente já não orou no almoço? Né? Então, a gente ter também essa paciência de ensinar, né? E eles vão vir com essas perguntas, até isso virar também uma rotina na vida deles também, né? Eles entenderem, né? Que essa dependência de Deus não é só no sábado nem no domingo, né? É na vida, é dentro de casa, né? Então, Amém. esse é o nosso maior desejo, né? Amém. Show! Gostei demais, né? Queria agradecer a vocês, viu, pela fantástica contribuição. Queria poder abraçar vocês aqui, meter uma mesa, né? E também mandar um abraço para as mamães que estão aí junto de nós, aí nos assistindo. Tenho certeza que enquanto vocês falavam, elas estavam lá. É isso mesmo, acontece isso mesmo. Com certeza. E por mais, um recadinho, né? Vamos dizer assim. Recado final. Por mais assim que você acha, né, seu filho difícil, né, às vezes não está encaixadinho no seu sonho, mas assim, uma palavra, né, nunca desista dele. Verdade. Né? A gente não pode desistir dos nossos filhos. Por mais que estejam, talvez em caminhos que não agradam nem a Deus, nem a você, nem a família, nunca podemos desistir. Amém. Perseverar. Continue. Né? Essa é a palavra, Amém. Perseverança. Persevere. Né? Amém, gente. Gente, eu brinco demais, mas tem que falar sério um pouquinho. Vocês receberam aí uma palavra profética para a vida de vocês. Amém. Quem pegou, pegou. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Foi bom, né? Foi ótimo, achei, nós que agradecemos. Acho que o pessoal aí também Agradeço gostou. demais. Mando um beijo para os meus filhos, Lucas e Davi, para o meu marido, que assim é companheiro demais. E é isso aí. Amo vocês. Isso. Também mando um beijo para Murilo, Vitória, Luciano, que eu amo, e para minha mãe também, né? Para nossas mães. Isso aí, para a mamãe. Mamãe Cida aí, né? Mãe que está aí próxima dos 88. Olha que bem. Né? Com uma experiência e uma bagagem. Uma grande mulher, né? Uma grande mulher que me ensinou muitas coisas, né? A respeitar o próximo, verdade. Né? E muitos ensinamentos aí verdade. Que a gente aprende no berço. Bacana, gente. Gente, então, ficamos por aqui. Um beijo para Joyce e Simone, as melhores mamães do planeta. Isso aí. Junto de Jaque e Jana, né? Tá bom? Que todo mundo se sinta abraçado. Verdade. Né? Nessa semana, nesse dia especial das mamães. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Um forte abraço. Isso aí.